Olá, pessoal, boa noite. Todo mundo está chegando aí. Vamos esperar mais 2 minutinhos. Meu nome é Gabriela, eu sou pesquisadora aqui no Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, da área de Democracia e Sociedade. Hoje eu estou aqui como coordenadora acadêmica do curso, lembrando que esse curso, Jornalistas.ia, é um curso feito em parceria com a Redes Cordiais e financiado pela Embaixada dos Estados Unidos, e é um prazer para todos nós receber vocês aqui hoje. Gostaria mais uma vez, foi comunicado por e-mail, né, mas a gente gostaria de se desculpar pelo cancelamento da aula da última terça-feira. Lembrando que a gente vai fazer uma aula de reposição e em breve a gente manda para vocês mais detalhes. No entanto, a nossa agenda continua. A aula de hoje a gente está muito empolgada, são com duas professoras de muita relevância no Brasil e nos Estados Unidos, então acho que vocês vão ter uma oportunidade muito legal. Acho que a gente já tem um número considerável de participantes. Hoje a aula vai ser um pouco diferente. Na aula passada, o Fábio foi respondendo as perguntas na medida que elas foram chegando. Na aula de hoje, a Fernanda e a Garance vão responder as perguntas somente ao final, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês, podem colocar no chat, né? Podem conversar, o diálogo na última aula foi muito bom, mas se forem perguntas mais pontuais e específicas, eu vou pedir para vocês usarem o recurso Canway, que é o Q e o I, o E e o A, que tem disponível para vocês, porque a gente vai selecionar as perguntas que vão ser feitas ao final por ali, tá bom? Então, a Fernanda vai iniciar a fala dela, depois a Garance, e é um prazer estar com vocês aqui hoje. Quero agradecer às professoras Fernanda e Garance. É um prazer para o ITS Rio, Redes Cordiais e Embaixada ter vocês hoje com a gente. Então, vamos iniciar, passo a bola aí para a Fernanda. Aproveitem a aula, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui com vocês. Fico muito feliz de estar tendo nessa oportunidade junto com a Garance. E a gente conversou antes da aula justamente para tentar trazer é, os dois mundos assim, né, em torno da temática de hoje. Então, falar um pouco sobre vieses, falar sobre inteligência artificial, falar a partir da perspectiva do contexto brasileiro, inicialmente, para a Garance aí poder explorar mais a partir da perspectiva do jornalismo, o código de boas condutas para o uso da IA. Então, a aula é para ser bem complementar. Como a Gabriela já falou, a gente pretende responder as perguntas ao final, mas conforme a gente for vendo aqui, acho que se a Garance também optar e a gente for conseguindo acompanhar o chat da aula, acho que seria super tranquilo também responder alguma pergunta que outra, mas se não for respondido ao longo da aula, fiquem tranquilos que até o final acontece. E acho que alguém tinha perguntado só aqui sobre como é o recurso para as perguntas. Daí, só para retomar, é onde tem o Q, aquele Ezinho diferente, e o A, de Questions and Answers. Acredito que está na barrinha inferior do Zoom, onde tem as demais opções também. E aí, para começar, então, eu vou abrir aqui a minha apresentação e vou exibir para vocês. Vamos ver se vai funcionar. Estava funcionando. Imagino que continue. Todo mundo vendo? Acho que Ótimo. só tá funcionando? Tá sim, Fernanda. Maravilha, então. É, Bom, para começar a aula, então, a ideia é a gente falar um pouco. Eu trouxe aqui para conversar com você sobre vieses discriminatórios e populações vulnerabilizadas, principalmente para a gente compreender os riscos da inteligência artificial, ainda mais aqui no nosso contexto brasileiro. E aí, eu sempre gosto de começar fazendo uma breve apresentação. Meu nome é Fernanda, eu sou doutoranda em Direito, Tecnociências e Interdisciplinaridade pela UFMG. Sou coordenadora de pesquisa e pesquisadora pelo Instituto de Referência Internet e Sociedade, o IRIS.
e sou mestre em Direito na Sociedade em Rede e graduada em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, fica no Rio Grande do Sul. Então, já vi que tem gente do Rio Grande do Sul também, meu sotaque denuncia que eu não sou mineira, mas estou aqui agora morando em BH justamente para conseguir concluir o doutorado. E também para fugir um pouco do frio, né? E, enfim, eu sempre gosto de também. é, Sou consultora em pesquisas e projetos na área de raça, direitos e novas tecnologias. Sou professora e sempre gosto de falar que quando eu trato as minhas pesquisas, eu sempre trato elas a partir de um viés racializado. E sim, porque eu sei que esse viés é o que define, não. Mas é uma das coisas que me atravessa no dia a dia e também porque nunca me foi permitido não racializar minha perspectiva. O mundo sempre me racializou. E eu entendo também, de certa forma, que racializar o discurso é a gente compreender as questões de uma forma mais ampla e não somente por uma universalidade que acaba, na verdade, sendo bem restrita a um determinado grupo social. Então, a ideia de trazer um debate racializado, ainda mais num país que tem mais de 50% da população autodeclarada preta ou parda, é bem importante para mim. E aí, para a gente começar esse debate sobre vieses e discriminação, eu resolvi, né, optei por trazer aqui para vocês primeiro alguns casos para a gente compreender quais são os principais problemas que a gente tem enfrentado hoje em termos de discriminação, em termos de vieses discriminatórios em sistemas de inteligência artificial. Esse primeiro caso que eu estou exibindo aqui para vocês, ele é um caso que ficou famoso em 2019, infelizmente ficou famoso por motivos ruins, mas o resumo da história seria o fato de que essa imagem que vocês estão vendo aqui, ela foi publicada, né, numa rede social, foi publicada no Instagram, e quem fez essa arte foi o Gabriel Jardim, que é quem postou essa foto. O Gabriel Jardim, ele é um artista e ele fez essa imagem por encomenda pelo Universo Guará, e o Universo Guará recebeu a publicação, conseguiu postar também, mas se vocês forem acessar esse conteúdo na página do Gabriel Jardim, vocês vão ver que na sequência da postagem tem outras imagens, que são imagens demonstrando que o Instagram não permitiu o impulsionamento da ilustração sob a razão de que ela conteria armas ou faria apologia à munição, armas de fogo e outros tipos de armas. Eles até mencionam outros tipos de armas. E aí fica a questão, né? Onde nessa imagem, que era uma homenagem ao Lewis Hamilton, e uma homenagem também aos meninos negros de favela que poderiam se inspirar nele, inclusive tem um menino ali, né, num carrinho de rolimão, andando como se ele estivesse inspirado no Hamilton, com o chapéu do boné do Hamilton, mas ainda assim a plataforma entendeu que havia alguma apologia a armas. E aí o que num contexto de favela com pessoas negras estaria indicando que teria algum tipo de arma nessa imagem? Aí fica o questionamento porque a gente realmente não sabe. Um segundo caso, talvez vocês já tenham mais conhecimento, né? É sobre reconhecimento facial. Essa é uma pauta que já está um pouco mais difundida na nossa sociedade. A gente tem tido, infelizmente, diferentes casos de pessoas que são presas equivocadamente por causa do reconhecimento de uma ferramenta de reconhecimento facial. E esses casos aqui que eu trouxe, um deles é justamente sobre um homem que foi abordado, um homem negro, que foi abordado durante um jogo de futebol em Sergipe, em Aracaju, Sergipe, e foi levado, como vocês podem ver pela imagem, no meio do estádio de futebol, no meio do intervalo do jogo, por uma equipe de policiais. E depois descobriram que, na verdade, ele não era o criminoso que estava apontando ali que estaria foragido da justiça. Mas até isso ser provado, até ele conseguir argumentar, e na fala dele, no relato dele, inclusive, ele menciona que os policiais é, ficavam insistindo, dizendo que ele tinha sido reconhecido, que ele sabia o que ele tinha feito, assim como em outros casos também. E aí, até ele provar, já teve um constante constrangimento todo gerado, porque a pessoa, enfim, foi levada pela polícia e muitas pessoas podem não ter sabido que, na verdade, ele não era, ter descoberto que ele não era um criminoso. Esse caso eu achei até mais difícil, porque esse caso saiu no Fantástico, não sei se vocês viram, mas normalmente a gente sabe que tem muitos casos que não ganham essa devida repercussão. O reconhecimento facial
uma questão ainda mais sensível, porque já tem estudos sobre eles, além de resultar em possíveis prisões equivocadas, a gente tem estudos pelo menos desde 2018, sendo um deles o mais emblemático, Gender Shades, que analisou 3 sistemas comerciais de reconhecimento facial e identificou que ele tinha maior índice de falibilidade, significativamente maior sobre o rosto de mulheres negras do que em comparação a homens brancos. Então, é um estudo da Joy Bulamwini e da Timnit Gebru, em que elas identificam justamente essa intersecção entre raça e gênero que aponta uma maior falibilidade desse tipo de tecnologia. No caso anterior, eu esqueci de mencionar, mas a gente está falando de tecnologias de reconhecimento, perdão, tecnologias de moderação de conteúdo. Nesse caso do Lewis Hamilton aqui foi um sistema algorítmico de recomendação ali, né, de impulsionamento, que identificou isso de forma equivocada, mas isso ele identificou a partir da base de dados, então é necessário compreender que tipo de informação é essa que está trazendo que numa imagem como essa poderia ter armas. Aqui a gente tem também o problema do reconhecimento facial, que sim, também decorre de bases de dados, mas não é só isso. A gente sabe que aqui no Brasil, principalmente, o tipo de pessoa que é principalmente visada pela polícia e que é muito parada em abordagens policiais é um tipo bem específico. E aí, quando a gente tem um sistema algorítmico que as pessoas já acreditam que goza de determinada objetividade, a gente tem um agravamento, a possibilidade, né, de agravamento desse tipo de criminalização e encarceramento em massa de um grupo de pessoas bem específico da sociedade. Só que os exemplos não param, né? Eu vou tentar abrir esse vídeo aqui para vocês. Eu não sei se vocês chegaram a ter conhecimento desse caso, mas esse caso aqui eu acho ele muito interessante porque ele é, no mínimo, simbólico sobre como os erros algorítmicos são vulgares, né? O Tarcísio Silva vai utilizar essa ideia de vulgaridade. Vocês estão vendo a minha página do Instagram ou vocês estão vendo a apresentação ainda? Estamos vendo o Instagram, Fê. Instagram, perfeito. Eu vou só ver se eu tô compartilhando o som também. Aqui, acho que agora vai. De homenagem a Lélia Gonzalez e usei a ferramenta de expansão. Eu vou só botar de novo, cortou o início. É uma coisa com vocês. Eu tava produzindo material de homenagem a Lélia Gonzalez e usei a ferramenta de expansão de imagem que a gente sempre usa aqui no trabalho. E eu levei um susto quando eu vi isso aqui. Uma sugestão de cenário contendo cocaína na mesa. Essa foi a primeira vez que isso aconteceu, então a gente escolheu outra foto e de novo utilizamos a mesma ferramenta. Reparem que nenhuma das opções contém drogas. Pelo contrário, tem até um copo de leite. O que será que levou a ferramenta de inteligência artificial a sugerir uma foto com drogas no caso da Lélia? O que existe de diferente entre uma imagem e outra? Existem vários casos relatados de comportamento racista nas ferramentas de IA, e a gente precisa refletir sobre isso. Bom, esse vídeo aqui, ele é bem chocante. Ele me chocou bastante quando eu entrei em contato com ele pela primeira vez, mas ele retrata o quanto é vulgar o fato de que essas tecnologias têm esse tipo de erro grotesco e ainda assim elas são colocadas em sites comerciais que as pessoas usam no dia a dia. Então, a gente verifica que não é um problema de uma plataforma ou outra, mas sim de toda uma lógica de elaboração de sistemas algorítmicos que simplesmente ignora a possibilidade de vieses sobre pessoas negras e sobre outros recortes também, justamente porque não se tem um olhar atento adequadamente para esse tipo de situação. Esse caso aqui eu resolvi trazer para vocês também, porque ele se relaciona com a questão da moderação de conteúdo, que a gente viu ali no caso do Lewis Hamilton anteriormente, mas aqui eu gosto sempre de trazer esse exemplo porque ele retrata bem como que funciona, né, o problema para além do sistema algorítmico e sim, mas até o problema relacionado ao modelo de negócio de algumas plataformas. A gente sabe que redes sociais, por exemplo, hoje em dia, elas ganham muito dinheiro a partir de anúncios. Então, a maior parte do lucro dessas plataformas vem de anúncios. As pessoas, os anunciantes colocam lá produto e pelas visualizações, pelos cliques, pelas compras que são feitas no site, a gente sabe que a plataforma cobra para a pessoa estar ali e vem uma renda muito significativa.
Esse caso aqui é um caso de 2020, em que a Djamila Ribeiro, ela fez uma representação frente ao Ministério Público, junto com outros coletivos de pessoas negras, para questionar um possível lucro que o Twitter, né, atual X, estaria tendo diante da viralização de conteúdos com um discurso de ódio contra mulheres negras. E aí até o Adilson Moreira, que é um jurista negro muito reconhecido e com várias obras excelentes, é o advogado que fez a representação, e o que eles vão falar é justamente sobre o fato de que se as plataformas lucram com anúncios e um determinado conteúdo viraliza, essa viralização vai fazer com que mais pessoas entrem em contato também com esses anúncios que vão estar junto desse conteúdo. E aí, o que eles trazem nessa representação é justamente sobre o fato de que essa plataforma estaria lucrando com o discurso de ódio contra as mulheres negras, na medida em que teria também, né, essa fonte de renda através desses conteúdos que viralizam. E aí isso faria com que a moderação de conteúdo não fosse tão adequada, por exemplo, sobre conteúdos contendo discurso de ódio contra mulheres negras. Outro caso é sobre o que a gente tem visto, né, envolvendo vieses discriminatórios e também até desinformação, está nas ferramentas de inteligência artificial generativa que têm sido muito utilizadas atualmente. A gente teve esse caso aqui de uma inteligência artificial da Microsoft que teria acusado um médico de assédio sexual que ele não cometeu, mas tem um caso também bem emblemático do ChatGPT em que foi pedir informação acerca de um professor de direito nos Estados Unidos e o ChatGPT afirmou que ele tinha cometido um assédio sexual contra uma aluna e listou uma série de reportagens que teriam noticiado o caso. O problema é que ele inventou todas as notícias. Nenhuma notícia era real, mas estava lá, era o The New York Times, The Washington Post. Ele pegou da base de dados, dessa base de dados que ele tinha, as informações que eram verídicas, mas ele construiu outras em cima delas. Só que aí até novamente a gente provar que isso não é real, eventualmente se alguém entra em contato com esse tipo de tecnologia e acredita que tudo que sai ali da IA generativa é verdade, isso é muito perigoso. E talvez possa parecer absurdo para algumas pessoas que as pessoas têm que entender que nem tudo que sai de uma IA generativa é verdade. Mas o que a gente tem visto é justamente as pessoas presumirem mais na inteligência artificial do que ela é capaz efetivamente de entregar. E talvez vocês tenham, né, vocês tenham tido conhecimento de professores, por exemplo, que utilizavam o ChatGPT para tentar verificar se os alunos tinham cometido plágio. O problema é que o ChatGPT não tem esse objetivo. Ele não é uma ferramenta de identificação de plágio. Existem sites e ferramentas específicas para isso, mas o ChatGPT não é uma delas. A gente também tinha casos de pessoas que estavam utilizando o ChatGPT como buscador. Então, para buscar informações, para perguntar se algo tinha acontecido, para perguntar a resposta para alguma coisa. E apesar do ChatGPT poder, né, eventualmente, ajudar a corrigir determinados textos, a corrigir uma leitura, isso é muito diferente dele trazer necessariamente uma informação verdadeira. Porque ele vai tentar construir uma resposta lógica para o nosso prompt, para o nosso comando textual, e não necessariamente isso guarda relação com informações verídicas. E aqui eu estou usando o exemplo do ChatGPT só porque é o mais conhecido, mas isso é um problema não de uma plataforma específica, mas sim de plataformas de inteligências artificiais generativas que atuam nessa mesma dinâmica. E quando a gente fala especificamente sobre a generativa, eu gosto muito de um texto da Celeste Kidd e da Beba Birhan, em que elas vão falar sobre 3 princípios fundamentais da psicologia humana que podem contribuir para entender o que está em jogo quando a gente fala de regulação e opções políticas relacionadas à inteligência artificial, mas principalmente também à inteligência artificial generativa. E aí elas mencionam 3. A primeira é que as pessoas tendem a construir crenças mais duradouras quando elas julgam que recebem informação de uma fonte confiável e conhecedora. A inteligência artificial, ela já goza de objetividade, ela goza de uma neutralidade, e isso a gente vai falar mais para frente, porque não existe tecnologia neutra, mas as pessoas acreditam que aquela ferramenta está ali, é uma fonte confiável de informação.
Então, a gente tem esse impacto negativo em cima já desse princípio considerado fundamental dentro da psicologia humana. O segundo ponto é que as pessoas naturalmente atribuem intencionalidade e agência. Então, naturalmente, a gente tende a atribuir intenção para máquinas, para objetos inanimados. E hoje o que a gente vê é muito uma antropomorfização em torno da tecnologia. Ou seja, é, é um chatbot que se chama Sofia, é o chatbot que se chama Vitor, é um chatbot que tem diferentes nomes humanos justamente para tentar se aproximar das pessoas e convencer, de certa forma, que ela está tendo um atendimento mais humanizado, quando na verdade se trata de uma máquina e se trata de um atendimento automatizado. E o terceiro ponto que elas destacam é que quanto mais as pessoas estiverem incertas, mais influenciáveis elas são por perspectivas externas. E aí, onde é que isso impacta? É justamente naquela pessoa que ela não tem certeza sobre algo, pesquisa alguma coisa numa IA generativa, seja texto, seja imagem, a pessoa ela quer saber como as pessoas vivem em determinado local do mundo e o chat GPT não. Outra ferramenta de inteligência artificial de imagem, gera uma imagem retratando aquele lugar como um lugar pobre, ou retratando aquele lugar como um lugar que só tem mato. Esse tipo de informação, muitas vezes, se a pessoa está num momento de incerteza, ela pode receber aquilo, entender que ela está recebendo de uma fonte confiável e ficar menos suscetível a alterar a sua percepção quando ela receber novas informações que contradigam aquilo que ela encontrou primeiramente. Então, esse é um princípio fundamental da psicologia humana que também tem impacto em relação a esse contexto. Só que afinal, né, quando a gente está falando de vieses, como que eles ocorrem, de onde eles vêm, quem eles são? É importante ter em mente que vieses discriminatórios não são causados somente em razão de bases de dados não representativas. Isso aqui é fundamental, porque há muitas vezes uma ideia solucionista é acreditar, olha, reconhecimento facial não funciona sobre o rosto de pessoas negras. Vamos colocar o rosto de bilhares de pessoas negras, porque aí ele vai começar a funcionar direito. Só que eu vou abordar um pouco melhor isso mais para frente. Isso é uma falácia e também a gente sabe que o viés, ele não precisa vir necessariamente dessa base de dados. A Sandra Hubach, a Sandra Ávila, Lívia Hubach e Denise Carvalho, elas escreveram esse texto em 2022 em que elas vão traçar pelo menos 4 fontes de vieses. A primeira é o viés histórico, que sim pode impactar nos dados, mas é como toda a percepção da sociedade, uma percepção social e histórica que faz com que a gente tenha uma realidade muitas vezes racista, machista, sexista, capacitista, dentre outras. Então, esse viés histórico vai impactar na máquina. A gente tem o viés nos dados, quando os dados não representam, por exemplo, aquela amostra para a qual ele pretende atuar. Então, é uma ferramenta que vai atuar sobre a sociedade, mas ela não tem uma base de dados representativa daquela sociedade onde ela vai atuar. Tem o viés no modelo, que é quando, por exemplo, o modelo está fazendo uma correlação de causalidade que não existe. Então, eu comi banana hoje no café da manhã e comi uma torrada no almoço. Então, sempre que eu comer banana, eu vou comer torrada. Um exemplo esdrúxulo, mas só para a gente traçar como que pode ocorrer, de certa forma, esse viés no modelo a partir de correlações de causalidade falsas. E o último, viés que elas mencionam, né? O viés da interpretação humana. Então, ok, nós temos um sistema de reconhecimento facial, não funciona bem, base de dados, outros tipos de vieses, mas além disso, a gente ainda tem que enfrentar com o viés do policial, que entende que aquele resultado que está sendo mostrado na tela do sistema de reconhecimento facial, ele é verdadeiro de forma absoluta. E isso faz com que aquela informação não seja checada posteriormente. Então, ao invés de pegar o resultado, olha, o sistema de reconhecimento facial está apontando essa pessoa aqui como uma possível criminosa, e verificar por outras fontes se essa informação realmente está batendo, ele vai lá e imediatamente procede a uma abordagem, procede a uma detenção única e exclusivamente em virtude de um sistema que teria apontado uma correspondência.
Então, a gente tem pelo menos esses 4 vieses, ou pelo menos 4 formas pelas quais os vieses podem entrar em sistemas algorítmicos. Só que a gente está falando só desse momento. Se a gente for lidar de uma forma mais macro para saber de onde é que surgem os vieses, a gente precisa olhar para quem está desenvolvendo essa tecnologia. Essa pesquisa é do Preta Lab, de 2022, se não me engano, eu não peguei a data aqui, mas a Preta Lab analisou a composição social das pessoas na sociedade e das pessoas que estavam matriculadas em engenharia da computação e que trabalhavam em empresas de tecnologia no Brasil. E o resultado delas em relação a mulheres negras, por exemplo, é que mulheres negras constituem 28% da sociedade brasileira, mas são apenas 3% das matriculadas em engenharia da computação e 11% trabalhando em empresas de tecnologia no Brasil. Então, essas pessoas não estão incluídas nesse processo primordial da máquina, que é o seu desenvolvimento. Muitas vezes eu sempre gosto de brincar, né, que às vezes, por um viés vulgar em que um amigo poderia ter avisado, olha, isso aqui está dando certo, muitas vezes talvez fosse esse o papel de pessoas de grupos minoritários em equipes de desenvolvimento. Então, uma pessoa negra talvez tivesse maior sensibilidade para identificar e ir atrás se aquela máquina está produzindo um viés racista. Uma mulher poderia identificar talvez melhor um viés sexista e assim sucessivamente. Então, definitivamente, o problema não são só os dados. E aí, o que eu mencionei anteriormente é que há até um mito de que quanto mais dados a gente colocar em sistemas algorítmicos, melhor vai ser a sua performance. Só que o que já foi apontado por estudos é exatamente o contrário. Tem esse estudo da Beba Birhan, o Durham e Bodetti, e tem mais um autor aqui que acho que ficou faltando, que em 2023 eles analisaram 2 bases de dados de um sistema de inteligência artificial visiolinguístico, né? A gente pode pedir de texto para imagem. E eles identificaram que de uma base de dados para outra, houve uma. Opa, tá travando? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá normal? Beleza, acho que tá normal para a maioria, então. Acho que quem não estiver ouvindo, acho que vale dar uma checada na internet. Mas qualquer coisa me avisem. Esse estudo que esses pesquisadores fizeram em 2023 foi dessas 2 bases de dados de um mesmo sistema visiolinguístico, e a diferença entre as bases de dados era na casa dos bilhões de amostras. Então, uma tinha milhares de amostras e outra tinha na casa dos bilhões, se não me engano. Mas era uma diferença muito gritante de quantidade de dados de uma para outra. O que eles identificaram é que, apesar de ter aumentado os dados, a quantidade de dados, que é uma coisa que se alega que poderia reduzir conteúdo danoso, porque aí a máquina ia conseguir ter mais informações para discernir melhor, digamos assim, o que é certo ou errado, eles identificaram justamente o contrário, que a escalabilidade dos dados, né, o aumento da quantidade de dados, aumentou, naquele caso, o conteúdo com discurso de ódio e classificações desumanizantes, em especial para pessoas negras. E aí eles vão falar justamente que não bastam apenas grandes conjuntos de dados. É necessário avaliação, auditoria, curadoria e gerenciamento rigorosos sobre esses dados. Tem um segundo estudo desses pesquisadores também, que eles publicaram agora num evento que inclusive teve no Rio de Janeiro, da ACM, e é uma segunda parte. Eles analisaram 14 modelos, se não me engano, que são treinados nessas bases de dados e identificaram novamente que elas tinham tendência a associações desumanizantes, principalmente classificação, por exemplo, de homens negros e latinos como criminosos mais do que para outros grupos sociais. Então, o impacto que esse tipo de base, que muitas vezes está disseminada, né? Porque às vezes pode ser até difícil que de um sistema de IA generativa de imagem para outro, as bases sejam muito diferentes. Muitas vezes é a mesma base. Só que se a gente está falando de uma base de dados problemática, que é utilizada por 14 modelos diferentes,
a gente está falando de 14 vezes mais problemas sendo reproduzidos por causa dessa superutilização de uma base de dados equivocada. Bom, eu trouxe esse vídeo aqui também que eu quero mostrar para vocês, justamente para fechar essa questão dos dados e para a gente ver, na verdade, qual é o problema quando a gente acha que é somente aumentar a quantidade de dados que isso pode trazer, porque na verdade a gente não vai estar solucionando o problema. Muitas vezes a gente vai estar disponibilizando essas informações consciente ou inconscientemente, sendo que nem no final das contas vai conseguir ajudar de fato a resolver o problema. E aí esse vídeo aqui, ele é uma entrevista dessa CTO da OpenAI sobre uma nova inteligência artificial generativa de vídeos. E aí ela é questionada sobre em quais bases de dados, né, quais dados foram utilizados para treinar essa ferramenta. E aí a resposta dela é, no mínimo, intrigante e faz a gente refletir sobre qual é a preocupação em torno dos dados. Será que é mesmo só aumentar a quantidade de dados? Ou é a gente entender, fazer curadoria, ver quais dados estão sendo utilizados para que a gente evite, por exemplo, questões como violação de direitos autorais? Esse aqui eu vou só colocar legenda porque ele tá em inglês. Vamos ver. Tinha uma legenda em português uma vez. Ué. Bom, eu vou mandar o link deles para vocês, mas vou ter que voltar aqui porque saiu. Mas porque ele tá em inglês e pois era para ele ter a autotradução também, mas eu não tô conseguindo fazer funcionar. Na outra aula que eu mostrei tinha funcionado. Fernanda, Oi, aqui embaixo, quando você ativa o Closed Captions, o CC aí, tá. Every time I watch a Sora clip, isso. Aí quando você clica nas configurações, Tá. lá nos subtitles, isso. Aí embaixo tem Auto Translate. Perfeito. Muito obrigada. E qualquer coisa, Mudou para. intérprete também. Pronto. Agora sim, muito obrigada, Jonas. Acho que agora vai. Vamos lá. every time I watch a Sora clip, I wonder, what videos did this AI model learn from? Did the model see any clips of Ferdinand to know what a bull in a china shop should look like? Was it a fan of SpongeBob? Wow! You look real good with a mustache, Mr. Krabs. By the way, my prompt for this crab said nothing about a mustache. What data was used to train Sora? We used publicly available data and licensed data. So, videos on YouTube? I'm actually not sure about that. Okay. Videos from Facebook, Instagram? You know, if they were publicly available, publicly available to use, there might be the data, but I'm not sure. Yeah. I'm not confident about it. What about Shutterstock? I know you guys have a deal with them. I'm just not going to go into the details of the data that was used, but it was publicly available or licensed data. After the interview, Murati confirmed that the licensed data does include content from Shutterstock. Those videos are 720p, 27. A entrevista é maior, mas a intenção é só a gente discutir realmente sobre essa questão dos dados, né? Será que dados a mais realmente é a solução? Será que a gente sabe como esses dados estão sendo tratados? Será que tem uma justificativa real para se colher cada vez mais dados? Sendo que muitas vezes, claro, a gente sabe que tem toda essa questão da entrevista, né? Pode ter sido pega de surpresa, enfim, mas se muitas vezes quem está lá no topo não sabe o que está acontecendo com os nossos dados, é preocupante para nós que estamos nesse lado mais vulnerável também. Então,
fica a recomendação. Eu não sei se os slides vão ser compartilhados com vocês, mas qualquer coisa eu mando aqui Every time I watch a o link certinho para vocês darem uma olhada. Ai, saiu da tela cheia. Bom, saiu da tela cheia aqui, não vou conseguir. Vamos ver. Existe uma instituição que sempre funciona, que é o pesquisador de tecnologia que apanha da tecnologia em algum momento. Estou passando por esse momento agora. Foi. Bom, voltando então, eu só trouxe essa citação aqui para vocês, que é um texto a tese da Bianca Kremer, que é uma super referência também na área, em que ela vai concluir, portanto, que previsões guiadas por dados não necessariamente fornecem decisões neutras. O que vemos é justamente o oposto. A tecnologia não apenas é capaz de propagar preconceitos e discriminações, como também lhes conferir alta escalabilidade, já que seu alcance é potencializado. E a partir disso, a partir de todos esses casos que a gente viu anteriormente, é bem importante ficar nítido que tecnologias não são neutras, elas não podem ser consideradas neutras, porque na medida em que elas retratam determinada realidade, na medida em que elas vão atuar em determinada realidade, ser inserida em determinado contexto, elas vão atuar de uma forma ou de outra que vai retirá-las desse lugar de neutralidade. A tecnologia, ela vai servir a determinado fim, ela vai ter sido criada por um determinado fim e ela pode, então, ter embutido esses preconceitos, seja do desenvolvimento, seja dos dados que estão alimentando, e podem potencializar ainda outras discriminações quando elas forem inseridas em uma determinada realidade. Então, é bem importante que a gente entenda que a tecnologia, nesse sentido, não é neutra, e aqui no contexto brasileiro, ainda é mais importante ainda a gente olhar para um preconceito que é considerado estrutural na sociedade, que é o caso do racismo, que é o caso do racismo. Quando a gente olha para a tecnologia, a gente tem o que autores têm convencionado chamar de racismo algorítmico. Eu vou pedir desculpa que eu vou só conectar o computador na tomada. Eu não fiz isso antes. Que é o caso do racismo algorítmico. E ele vai definir o Tarcísio Silva vai definir racismo algorítmico como o modo pelo qual a disposição de tecnologias e imaginários sociotécnicos em um mundo moldado pela supremacia branca realiza a ordenação algorítmica racializada de classificação social, recursos e violência em detrimento de grupos minorizados. Sempre quando ele fala, né, dessa ideia de racismo algorítmico, é importante que a gente entenda que ele está falando em termos de estrutura. Então, na medida em que o racismo ele estrutura a nossa sociedade, estrutura o nosso Estado brasileiro, ele pode sim ser reproduzido, principalmente se não forem tomadas medidas proativas para evitar a sua reprodução. E normalmente na tecnologia a gente vê estratégias de mitigação de vieses, mas muitas vezes elas não estão atentas o suficiente para esse problema, e no cenário brasileiro isso é ainda mais grave. A Bianca Kremer, que é essa que agora tem a fotinho dela, ela vai diferenciar ainda o que são vieses algorítmicos discriminatórios e racismo algorítmico, justamente na medida em que o racismo algorítmico vai retratar, na verdade, questões relacionadas à estrutura e forma sistemática da discriminação, enquanto os vieses algorítmicos são o que permitem a concretização desse racismo algorítmico na prática, ou seja, os vieses algorítmicos eles mobilizam as categorias de preconceito racial e discriminação racial na máquina, e em conjunto isso vai afetar a estrutura por meio do racismo algorítmico. E aí, já me encaminhando para o final da fala, eu trouxe aqui só algumas estratégias para a gente pensar, né? Bom, temos esse problema gigante. A gente vai simplesmente deixar de usar a inteligência artificial? Definitivamente não é sobre isso. Até eu sinto que quando a gente fala sobre vieses, fala sobre todos os problemas que existem relacionados à inteligência artificial, as pessoas acham que a gente é totalmente contra a tecnologia. E não é sobre isso, eu não sou totalmente contra a tecnologia. Eu sou, primeiro, por uma tecnologia que seja auditada, avaliada, seja transparente. Eu não estou falando só de abrir código, mas de outras formas de transparência.
e também de usar a tecnologia no momento em que ela cabe. Não cair numa ideia tecnosolucionista de que só porque a tecnologia existe, a gente vai necessariamente utilizá-la. Não, vamos refletir se nesse caso aqui ela vai realmente ajudar ou se ela não vai apenas complexificar um processo e ainda atrapalhar muitas vezes. Então, é muito mais um exercício de reflexão do que demonização da tecnologia, né? Mas então, pensando em estratégias de enfrentamento à discriminação e racismo algorítmicos. Aqui eu listei pelo menos 3 itens principais. Eu acho que isso eu acho que isso é importante porque não existe bala de prata para lidar com vieses discriminatórios. É um conjunto de medidas que vão atuar em diferentes frentes para a gente conseguir lidar com esse problema. Porque se esse problema é tão complexo e acompanha a sociedade brasileira há séculos, não é, infelizmente, uma tecnologia ou uma medida que vai resolver o problema que é potencializado por meio da tecnologia. E aí a gente pode começar, por exemplo, por estratégias de transparência e explicabilidade, como por meio de auditorias, direito à explicação e revisão de decisões automatizadas, relatórios de transparência. Hoje em dia, sabendo o impacto, por exemplo, que IAs generativas têm no ecossistema, no meio ambiente, é inclusive recomendado que esses relatórios de transparência também falem sobre os impactos ambientais da tecnologia, porque isso, em última instância, pode perpetuar questões como racismo ambiental, e eu só não vou entrar no tema aqui por falta de tempo, mas fica a recomendação para quem quiser se aprofundar a respeito. A gente tem, na sequência, avaliações de risco e de impacto algorítmico. Isso tem sido muito ventilado atualmente, a necessidade da gente classificar a tecnologia em risco, porque a gente sabe que, realmente, talvez não faça sentido a gente ter uma série de governança, de medidas rígidas, de mitigação de risco para uma tecnologia que não tenha um impacto significativo na sociedade. Mas conforme esse risco vai aumentando e a gente passa, por exemplo, para tecnologias de alto risco, seja o risco que for de impactar negativamente o direito à integridade física e à vida, ou que gera discriminação, que pode vetar uma pessoa de ter acesso a determinado serviço público. Nesses casos, é muito importante que as medidas de governança também vão se tornando mais rígidas para a gente conseguir lidar com esse tipo de problema. Aqui no Brasil também tem uma discussão muito importante sobre a categoria de risco excessivo ou risco inaceitável. Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas 2 casos emblemáticos têm sido justamente a questão do reconhecimento facial. Existe, inclusive, uma campanha nacional pelo banimento do uso do reconhecimento facial na segurança pública e sistemas de armas autônomas, que antes, numa das versões do projeto de lei para regular a inteligência artificial no Brasil, estava permitida e, posteriormente, ela passou a ser classificada como de risco excessivo, ou seja, essa tecnologia ela não pode ser desenvolvida. E, na sequência, né, avaliações de impacto algorítmico, que, em rápida síntese, a avaliação de impacto algorítmico hoje, na regulação, ela também é muito pensada somente para as tecnologias de alto risco. E o que significa uma avaliação de impacto algorítmico? Uma vez que a gente identifica que aquela tecnologia ela tem um risco muito grande para a sociedade, ela é classificada como alto risco, ela precisa passar por uma avaliação de impacto algorítmico, que normalmente envolve entender quais são os seus benefícios, sim, justamente para que a gente possa sopesar com seus possíveis prejuízos, com seus possíveis vieses, formas de mitigar esses vieses, para que, mesmo sendo de alto risco, ela possa ser utilizada ainda na sociedade. Então, a avaliação de impacto algorítmico vem, como o próprio nome já diz, para avaliar o impacto daquela tecnologia na sociedade. Então, é muito importante que não seja um mero checklist, mas sim uma avaliação que seja capaz de compreender quais são os riscos que aquela tecnologia apresenta para a sociedade. E, por fim, tem sido muito pautada também a participação social e de grupos vulnerabilizados em diferentes fases, né, ao longo do desenvolvimento da inteligência artificial, ao longo do seu cuidado também, com relação ao seu uso. E aí isso pode envolver, por exemplo, mecanismos de consulta à sociedade e partes interessadas, inclusão de pessoas de grupos minoritários com poder de decisão ao longo do ciclo de vida da tecnologia. E aqui um rápido exemplo é que
se não me engano, acho que ainda tá, porque muda muito o projeto de lei conforme vai passando cada semana, mas a última versão previa a participação de grupos vulnerabilizados, de pessoas possivelmente afetadas, nas avaliações de impacto algorítmico, justamente para elas, aquelas pessoas que podem ser impactadas por uma IA de alto risco, também possam opinar no momento em que essa tecnologia está sendo avaliada para descobrir quais são os seus possíveis impactos, seus possíveis riscos. E aí, já estourei meus 40 minutos aqui, não quero tomar o tempo da Garance também, mas eu vou passar depois para vocês, acho que não estava nas referências recomendadas, mas eu fiz uma entrevista com especialistas negros e negras do Brasil em 2023 e eles sugeriram, né, apontaram quais inteligências artificiais eles entendiam como de risco inaceitável e também quais deveriam ser classificadas como de alto risco. E aí é muito interessante o estudo porque foi justamente uma perspectiva racializada de quais tecnologias deveriam ser banidas em virtude do seu risco de reprodução de racismo algorítmico. E por fim, só para mencionar esse estudo, né, da Rede Negra em Tecnologia e Sociedade, que fez uma pesquisa com especialistas negros e negras também, para entender quais eram as principais reações e remediações antirracistas na tecnologia. E ali a gente tem pesquisa e geração de dados, políticas e recursos públicos, comunicação e educação alternativa, regulação e prestação de contas e educação formal. Os últimos 2 slides são textos que já foram recomendados para vocês como referências, então, quem quiser se aprofundar sobre tópicos específicos relacionados à IA e discriminação racial, tem essa contribuição que a gente fez para a ONU no início desse ano. Eu tive o prazer de organizar essa publicação junto com o Tarcísio Silva, assim como essa outra que a gente organizou, que é o Lentes Antirracistas sobre Regulação de IA, que tem tanto a transcrição das falas em um evento que a gente teve, um painel que a gente teve no RightsCon ano passado, e o mapeamento de demandas globais antirracistas nas tecnologias de informação e comunicação e na inteligência artificial. E aí eu vou deixar aqui o contato, mas eu fico super à disposição de quem quiser conversar um pouco mais. Esse tema me interessa muito, meu doutorado é nessa área, mas agora eu vou encerrar para passar para a Garance e para a gente conseguir aprofundar mais especificamente nessas relações dentro da área de jornalismo. Muito obrigada. Pessoal, antes da Garance começar, a gente vai ter a tradução simultânea, tá, para essa aula. Então, tem um íconezinho na parte inferior, assim que você passar o mouse, você tem acesso a esse ícone, que é um ícone de interpretação. Ou pode estar escrito português ou inglês no seu ícone. Provavelmente pode estar escrito português. Se já tiver em português, você mantém em português, que você vai ouvir a tradução. Se só estiver escrito interpretação, clique no ícone de português. Caso alguém queira escutar o áudio original, mantenha em inglês, tá? Okay, excellent. Thank you so much. It is such a pleasure to be here. Thank you, Redes Cordiais and Fernanda, for that excellent presentation. So complex and so many sophisticated ways of thinking about AI and its impacts in our communities. So I'm Garance Burke. I'm a global investigative journalist with the Associated Press, and I'm based in San Francisco, and recently had the pleasure of being in Sao Paulo for the first time for Abrage. So getting familiar with some of the amazing investigative work that's being done in Brazil about AI. Today, I'll present on some of my work, both as a journalist, as well as some of my work leading the development of a new chapter in the AP Style book, which I hope will offer you some guidelines for how to delve into this area of reporting in a pretty no-nonsense way. So I'll just go ahead and share my slides with you. Let's make sure that this works here. All right. Can you see my slides? All good? Okay, excellent. So we're going to be talking about
how we as journalists are really uniquely positioned to investigate AI systems. Clearly, these systems are not just going to sit around and investigate themselves. And even some of the AI companies producing them say they want independent checks on their systems. So first, I'm going to tell you about a series that I have led over the last couple of years in which we took a deep dive into numerous surveillance and predictive technologies that were deployed around the world. And after that, we'll go into deeper discussion of how you too can harness some of the lessons that we learned in this reporting. So in the last couple of years, I worked with more than 40 AP staffers across the globe, from video, photo, digital presentation, and print, to tell lush narrative stories that were really focused on the human beings who built, deployed, and were impacted by these tools. And this produced this series called Tracked. It won the National Headliner Award for Public Service and some other awards, and it led to real world change. So what I think is important to highlight here just at the top is that reporting about AI can be very high impact, often because as journalists, we're really ahead of regulators. These technologies are spreading throughout the globe and are often being applied in ways that the public is in the dark about. So you can use a variety of different methods to uncover these stories, from Public Records Act requests to data analysis to code review, partnering with academic researchers to traditional shoe leather reporting that you all are very familiar with from covering your beats. One global story I'll point out involved reporting on AI that was used around the globe during the pandemic's early days, when governments got a fire hose of our individual private health details, including photographs that captured people's facial measurements, all of our home addresses, to power surveillance tools that government officials from Israel to China to India said would help stop the spread of coronavirus. So working with staffers from Beijing to Jerusalem to Hyderabad, India, and Perth, Australia, we actually found that these technologies and data instead were in cases used to halt travel for activists and ordinary people, harass marginalized communities, and also link people's health information to other surveillance and law enforcement tools. And in some cases, this data was even shared with spy agencies. So over a year, we interviewed sources and went over thousands of documents to trace how AI tools that were marketed to flatten the curve were instead put to other uses. So I'm going to just play you a video here so you can see how this manifests and how we put this together in a visual format to make it more easily understood. And I'll send you the link for this later so that you can watch it with the subtitles on. The city of Hyderabad, India, has become a hotbed of surveillance technology that's only expanded during the COVID-19 pandemic. SQ Masood was heading home when police pulled him over last year. An officer took his photo with a special app, but never said why. फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी हो या सीसीटीवी कैमरों का जो नेट बिछाया है इन लोगों ने शहर में, ये सारे जो टेक्निकल सॉल्यूशंस जो पुलिस या गवर्नमेंट यूज कर रही है, ये बहुत ही मतलब डरावनी होती है आम लोगों के लिए. An Associated Press investigation found that during the pandemic, law enforcement around the world greatly expanded their surveillance arsenal. Tools to help stop the spread of the virus instead have been repurposed. This is, for us, something that is unacceptable in a democracy. When violent clashes erupted between protesters and Israeli police last year at the Al-Aqsa Mosque, Israel's domestic security agency took advantage of a tool used for contact tracing to instead target Palestinians in the area. The message sent to their phones: "We will hold you accountable for actions of violence." The text of the message is definitely on purpose of scare people and let them know that they are being watched, that the big brother is watching them and monitor every step they do.
The Israeli Attorney General defended the tracking technology, calling it a legitimate security tool. In China, QR codes for contact tracing also have been used to limit the movement of some activists and political dissidents. The AP found that the Chinese central government also has worked to link the various health code apps together to expand social control. 作为我们公民的权利之一，我们有一个隐私权，对吧？这是我们的权利之一。那就在这种情况下，谈什么隐私权呀？就没有这些权利了。所以他们可以任意采集你的个人信息。Even before the So we'll continue on here with some additional stories. The next story I wanted to highlight for you that I'll just speed through because we have a little limited time here is something that my colleague Sally Ho and I wrote about AI-powered tools that some city and county governments are using to help predict whether children are taken from their families and sent to foster care. And we know that similar algorithms are also being applied to families in the United Kingdom, in South Korea. There was talk of using such an algorithm in Chile. So this is really a real world, worldwide phenomenon. And we know that child welfare agencies in at least 26 states in the United States have considered using these kinds of tools. But little was known about how the technology was being used to make these crucial decisions about kids and families. And we wanted to go deeper to understand exactly how the algorithm worked in Allegheny County, Pennsylvania, where we had heard some concerns that it could harden racial biases into the child welfare system. So our first story looked at a team of researchers' statistical analysis of that county's own data. And these Carnegie Mellon researchers found that the algorithm in its first years of operation was flagging a disproportionate number of Black children for a mandatory neglect investigation when compared with white children. And we later not only found that this algorithm had problems with racial bias, but we also followed up with another story that uncovered that parents with disabilities were concerned that the tool singled them out as well. So here's how the algorithm works. You can see this temperature gauge here. Essentially what happens is if someone reports concerns that a child is being neglected at home, they call up the county agency and they're fed through this hotline screening process. And this algorithm calculates the potential risk that the kid faces at home and assigns a score from 1 to 20. And then social workers decide whether to investigate what's going on at home. Now, this tool is specifically designed to predict the risk that a child will be placed in foster care in the 2 years after they're investigated. So that's an interesting little proxy. It's not exactly predicting the risk that they will face harm, but it's predicting whether they'll be placed in foster care. And the data, again, pay attention that it uses to make this prediction, is collected from birth, substance abuse records, mental health, jail, and probation records, amongst other government data sets. And then it calculates, if you're in the green or in the red. The higher the number, the greater the risk. Now, county officials said that social workers can always override the algorithm, and they said that the researchers' work was hypothetical because it looked at what the algorithm recommended on its own. However, because family court hearings are not accessible to the public and all of these records are sealed, families can't get answers about what the algorithm said about them. So we centered our first story on the experience of a former therapist who quit, essentially a whistleblower who was worried about this and quit her county job over related concerns, and also in the perspective of a family lawyer who was trying to defend her clients battling against this algorithm she couldn't see. We saw some very quick impacts from this story. The state of Oregon immediately stopped using a related algorithm, and the White House actually lifted up some of our findings in the Biden administration's first AI Bill of Rights. Now, in the second story, we collaborated with another set of researchers who got access to the county data again and essentially re-engineered the algorithm and found that it was flagging people who access county services for mental health and other behavioral health programs. And when that happened, that could add up to 3 points on this risk score.
So we put in a bunch of Public Records Act requests to get the fields and the weights underpinning these algorithms. And what we found is that they have used other types of data to calculate a family risk as well, either outright or by proxy, including race, poverty rates, disability status, and family size. One very surprising data point we did not expect was the tool measures risk in part based on whether a mother smoked before she was pregnant. And also whether a family had previous child abuse or neglect complaints. But most importantly, we found a family who was courageous and willing to share their story with us. And then we learned that the US Department of Justice had opened up a federal civil rights investigation as a result of our work. So I'll play you another video here so you can get a sense of this family. These are the Hackneys who have developmental disabilities and are still struggling to understand how taking their daughter to the hospital to try to help her when she was refusing to eat could be seen as so neglectful that she would be taken from her home. And we know the US Justice Department is also asking the same question and now investigating the county's child welfare system to determine if it's discriminatory, and interviewed the Hackneys as a part of this process. Who's taking you down today, moms or dads? Dad? He's like, no. If you lose someone you love and you really want them, and it's like she's your world, and like it's basically. Who's taking you down today, Oh, moms or sorry. dads? He's like, no. If you lose someone you love and you really want them, and it's like she's your world, and like it's basically you feel like you lose everything. It was getting to the point that she refused to eat for a few hours, to an hour, to 30 minutes, to every minute. So every minute we tried to feed her. And so then we took her to the pediatrician and trying to figure out what was going on there. But they told us take her to Children's Hospital. Try the best we can to figure out what was wrong. They had to take her away from us right there and then, and we were just heartbroken. We were just sad, and that his mom, Andrew's mom, she was crying because she sat in a chair and talked to them, and she was crying. She was in tears, and Andrew was in tears, and his sister, she was in tears. So now I want to tell you a little bit more about this family. The Hackneys, who have developmental disabilities, still have not gotten their daughter back and are still wondering if this algorithm could have been used and singled them out because of their disabilities. We'll see what happens in that case, and we'll be following it. And this year, I'm leading a new series called the AI Campaign that's exploring the influence of AI in this crucial election year around the globe. So this is one of the more recent stories that we've done, again, in the United States, although we have done some work globally, because so many elections officials are really concerned about AI's potential to create content that could very much mislead voters, and steer voters to avoid the polls, or just generally erode people's trust in what they see and hear. So what we've done, once again, is focus on who are the human beings who are deploying these AI tools for campaigns and what are they doing. So the first couple stories focused on Brad Parscale, who's a digital campaign operative who helped engineer Donald Trump's 2016 presidential victory. And he now has a new AI-powered platform that he says is going to transform campaigning. He says his AI tools are going to usher in conservative victories worldwide. He says he has worked with
conservative campaigners and candidates in Brazil. And he offers everything from AI that can generate customized emails to gauge voter sentiment to really amplify or boost social media posts of what he calls anti-woke influencers. Our second story dealt with how the then Biden campaign, this is before Kamala got into the race, was considering using AI, but still really smarting from having been outmaneuvered by Trump in 2016. So at that point, a few months ago now, the Biden campaign was still just grappling with how to use AI to identify deceptive content. And they also were using it for fundraising and to find voters. So that was interesting to see. Here's just one little slide quickly to show you what this Pascal company says it can do. Campaign Nucleus and other companies he is connected to have been paid thus far more than $2.2 million by the Trump campaign and the Republican National Committee and related PACs. And yeah, beyond Trump, Pascal says he has harnessed AI to supercharge conservative candidates and causes across the globe, including in Israel, the Balkans, and Brazil. So love to know more about that. But we really want to inform voters just about what they're going to be seeing coming to their cell phones in the months to come. You know, if they're getting all sorts of messages with photos that look not quite real, or suddenly a chat bot is asking them to come to a campaign rally, we want these stories to help the general public think twice about the role of AI in their lives and how it may affect their voting access. And this is also a privacy and data security issue, since these campaigns have so much data on all of us that they can use to create these AI systems. These issues are also global, because what's trialed in the United States may show up later in Brazil or vice versa. And it's all so unregulated. So just to delve in briefly into the style book. So as I mentioned, I come to you from San Francisco, where to some extent AI is a local story for me. And in 2020, I completed a year-long joint fellowship at Stanford University's John S. Knight Journalism Fellowship and Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence. So I took some programming classes in R and Python, embedded with different labs across campus. And I really saw how important it was for all reporters to be able to get to the facts of what's happening on the ground with AI systems and how these models are transforming our society. So I came back to AP later in 2020 with the idea of updating the AP style book to help more journalists figure out how to explain and even use and visualize these technologies, because I think our work will have lasting impacts on law, public policy, and beyond. And I really want to stress, if we anchor our coverage in what we know as journalists, which is how to tell stories about people, we can do groundbreaking work that helps both our audiences and policymakers understand how these tools affect our lives today. And as I said, it's already led to real world change. So here is the AP style book. Some of you may have used it in the past. Since the 1950s, it's been published, and it's widely used around the globe as a reference in newsrooms, classrooms, and companies. Maybe you've consulted it before for grammar or ethical guidance. And last August, I led the development of this new chapter on AI that we published with some practical guidance to help you cover AI across your beat. So here's some basic definitions for what is AI. I'd love to hear your answers in the chat for how you tend to define AI. Basically, we see it as a broad umbrella term that can be used to describe anything from a computer program to the software that powers a robot. That includes visual perception, speech recognition, decision-making, translation. We also wanted to include a definition for machine learning in simple terms that people could understand, as well as for algorithms, which obviously underlie all sorts of important AI-powered tools, everything from the social media platforms that Fernanda was discussing to these sort of more traditional algorithms, such as the child welfare example. And then also another really important thing for you to pay attention to is training data, because that is
what is used to teach a machine learning model or an algorithm how to make its predictions. So keep a real eye out for training data and ask as many questions as you can about that when you have the opportunity. Longer definitions of those entries can be found in what we call the top 10 AI terms in the Stylebook chapter. And this is one of them that I'll just go into in some more depth. This is how we define generative AI, which are the systems powering chatbots and image generation tools. So you'll note that the boilerplate language includes that the models do not produce facts and are known for producing falsehoods. And corporate press releases will not necessarily tell you, but these models also have a distinct problem with hallucinations still at this stage. They've been shown to make things up, and that in turn can harden some of the racial and gender and other biases that we've been discussing into the outputs that they generate. So let's delve briefly into bias here. This is again some of the ways that we have put this in simple terms for you to understand how bias occurs. These decisions can replicate our own human biases, which may be embedded in the training data itself, or could be present in the way that these AI tools are applied. So there is a difference between algorithmic bias as well as AI bias. But I think it's really important to keep in mind that bias can occur along many different lines, as we suggest here. So we have been doing a variety of trainings on this over this year, both online and at popular journalism conferences, including Abrashi. And what I really want to highlight for you is instead of sort of finding yourself engaged in that esoteric debate about whether AI models are good or bad, these are the questions that you should be asking. These basic journalistic questions, how well do they work? Where are these models deployed? Are they regulated? Who's benefiting and making money? And then very importantly, which communities may be negatively impacted by these tools? So these no-nonsense reporting guidelines should give you some rules of the road. And you're welcome to come to any of the webinars that we're offering, or if you're at popular journalism conferences in the US coming up, please get in touch. We also have a free trial for you at the end of this slide deck, so I'll just speed through. And you can use this chapter to, in addition to those basic definitions, find some reporting approaches, look for common pitfalls to avoid, again, learn from our lessons, and go deeper to ask really informed technical questions on the inner workings of AI tools. Lastly, I'll just highlight we are using some AI models in our reporting to let the robots do some of the work at AP very carefully. We have rolled out some AI tooling to help us do simple things like, transcribe what is said in a podcast so we don't have to listen to it all, or do A/B testing on headlines. But in all of our processes that involve AI, we are making sure that humans are in the loop. And so I think that there's some interesting local news AI projects that AP has also worked on. You can look at some of these here. And again, my point is, it's not a question as to whether AI is good or bad. There are absolutely some interesting applications for us as investigative journalists that can do some of the grunt work for us, but keeping humans in the loop at every turn and making sure that we are bringing our unique values and skills as humans to the process is so important. And, think very seriously about the ethics of applying AI, whether you're investigating a particular setting or you're considering using it to help augment some of your journalism. So here, lastly, is a QR code for a 30-day free trial of the AP Stylebook. And I'd love to stay in touch. And please feel free to reach out and let me know if you have questions or follow for updates. So I'll stop sharing now and turn it back to the moderator.
Olá, Garance e Fernanda, muito obrigada. As duas aulas com muitos elogios aqui no chat. Gente, a gente vai precisar ser muito rigoroso com o tempo por conta da tradução. E aí, a gente quer agradecer muito a Natália. A Lessa foi muito elogiada, a Natália aqui no chat também. O pessoal até brincou, será que é uma IA de tão boa que está a tradução? Mas é uma pessoa humana, Natália. Obrigada, Natália, por estar com a gente aqui hoje. Vai estar com a gente também em outros momentos. Eu selecionei aqui, como a gente, né, tem pouco tempo, uma questão que foi apresentada em mais de uma pergunta que eu gostaria que vocês respondessem sobre quais são as penalidades e as implicações que podem ser feitas, seja juridicamente, legalmente ou sociais, contra as empresas, né? Algumas pessoas citaram a Meta ou outras empresas que desenvolvem inteligência artificial e reproduzem discriminações. Então, essa é uma pergunta, né? Quais são as penalidades que pode ser feito com essas empresas que reproduzem discriminações? Outra pergunta é quais são as implicações éticas e sociais da inteligência artificial aí de uma maneira um pouco mais ampla. A gente também teve uma pergunta aqui que relacionada a isso, qual é o impacto da inteligência artificial na questão do emprego, né? Se a IA vai ou não roubar os nossos empregos. Acho que, de maneira geral, é isso, pessoal. Eu tentei, né, concentrar aqui as perguntas, já que a gente só tem aí agora 10 minutinhos para o fim da aula. E é isso. Então, Garance, Fernanda, se vocês puderem condensar a resposta de vocês, e aí a gente já se encaminha para o fim da aula. I think we can change the order right now. So if Garance. Sure. So I'll just say, in so many different countries, these technologies are entirely unregulated. So there is not necessarily a lot of what shall we say, either regulation or legal consequences or monetary fines that are applied if these systems are found to increase bias or have disparate harm, for example, in communities of color. I think that is changing to some degree in the United States, with certain states having introduced laws surrounding algorithmic bias that's enshrined to some degree in the federal AI Bill of Rights. But, this is very much an evolving space. And right now, I would just say generally, there is not a ton of consequence. That could be very different in Brazil. So please forgive my ignorance on where the law is. I know that the Intercept Brazil and Os Fatos and others have done some really good coverage of the situation in Brazil. So I would think that you would all be better informed than I am. I will also just share once again really quickly the QR code. So you can please go ahead and take that. And that is where you will find the 30-day free trial of the AP Style book. So I'll just leave that up for now, if that's all right, because I know we got a bunch of questions seeking that access and we want you to have it. So Fernanda, I'll turn it back to you. Thank you, Garance. Então, pessoal, eu estava tentando responder algumas perguntas aqui no Question and Answer também, mas são muitas perguntas muito pertinentes. Eu só não peguei, Gabriela, desculpa, a segunda pergunta. Eu anotei a primeira sobre as penalidades possíveis, né, o impacto da IA no emprego, mas você tinha mencionado alguma outra, eu acho. A gente teve uma pergunta que é quais são as implicações éticas e sociais da inteligência artificial? Seria essa? E acho que sim. Maravilha, obrigada. Então, perguntas difíceis, acho que eu vou começar por essa também que a Garance já falou sobre as penalidades. E realmente no Brasil a gente também não tem uma regulação, né? Enquanto Iris, eu tenho atuado tanto na pesquisa quanto na parte de advocacy, de ciência política e inteligência artificial. E o que a gente tem visto, na verdade, é uma demora na votação
do projeto de lei 2338, que é voltado a regular a inteligência artificial. Então, nele tem, por exemplo, uma questão que eu vi ali no chat, na question and answer, sobre a necessidade de marca d'água em resultados gerados por inteligência artificial generativa, ainda que eu também entenda que isso não é uma bala de prata, né? Não vai só não é só isso que vai resolver o problema, mas é um caminho, assim como todas as outras previsões que a gente teria uma regulação para IA. Esse projeto de lei, ele conta também com sanções administrativas, no caso de descumprimento da lei, conta com uma seção sobre responsabilidade civil, deixando para o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, questões relacionadas a relações de consumo, mas diante do vácuo legislativo, né, o vácuo regulatório atualmente, por assim dizer, o que a gente tem ainda é recorrer às demais leis dentro do ordenamento jurídico. Então, Código Civil, né, responsabilidade civil, como a gente já vê hoje no caso de discriminações, no caso de problemas frente a essas ferramentas, acho que depende muito da área, né? Se a gente for lidar com um reconhecimento facial que funcionou equivocadamente, a gente vai atuar um pouco mais na esfera penal. Se a gente está falando de uma moderação de conteúdo que prejudicou alguém monetariamente, por exemplo, ou sob outros argumentos, talvez a gente vá mais para o caminho da responsabilidade civil. Mas acho que hoje em dia são diferentes caminhos, por assim dizer, para se chegar numa solução. E acho que realmente vale isso, né? Quem tiver interesse, mandar mensagem para o seu senador que votou na última eleição questionando sobre o andamento do projeto de lei. Atualmente ele está no Senado Federal, na Comissão Temporária para a Inteligência Artificial do Senado, mas sem previsão ainda de votação desse texto final, que a gente entende que, eu digo o Íris, né? Nós entendemos que não é o projeto de lei perfeito, então a gente faz um apoio crítico, mas entende que diante de todos esses casos que têm surgido de discriminação, ter uma lei minimamente para assegurar nossos direitos é importante. E sobre a pergunta sobre IA no emprego, IA, o impacto no emprego, eu, assim, entendo que existem profissões que podem sim ser serem impactadas diferencialmente por inteligência artificial, mas eu sou um tanto quanto cética em relação a uma substituição total de vários empregos pela IA, justamente porque a gente sabe, né, que a discussão em torno se a tradução era por IA ou por uma pessoa humana, acho que demonstra muito como, às vezes não, né, muitas vezes o trabalho humano é mais adequado, mais eficiente. Então, eu sou meio cética em relação a isso, mas eu vejo hoje o impacto da inteligência artificial sob a perspectiva de plataformização. Então, a plataformização por meio de ferramentas de inteligência artificial que vão, em última instância, acabar gerando impacto na precarização do trabalho. Então, eu me preocuparia mais sobre esse aspecto negativo do impacto da IA no emprego. Inclusive, o projeto de lei 2338 também tem uma seção para tentar ali proteger o trabalhador e o trabalho. Então, mais uma vez, a importância da gente ter a aprovação desse projeto de lei. E, por fim, eu acho que sobre IA, e como a gente está com a hora avançada, né, sobre IA, os impactos éticos e sociais, eu acho que eu fico mais em reiterar todos esses aspectos que eu apresentei anteriormente. Acho que a gente tem um impacto muito grande e diferenciado sobre populações marginalizadas. E até eu pude participar de um evento hoje pela manhã, que uma pergunta que veio do público foi justamente, nossa, né? 3 pessoas do painel tinham mencionado problemas sobre reconhecimento facial, por que isso? Por que né, nós estamos falando tanto sobre isso, como a gente pode falar sobre outras coisas, outros pontos positivos. E a verdade é que eu queria não precisar falar sobre reconhecimento facial, eu queria poder falar sobre apenas as potencialidades positivas da IA, mas enquanto pessoas negras, infelizmente, são detidas equivocadamente por esse tipo de ferramenta e ela continua sendo cada vez mais utilizada, infelizmente a gente tem que ficar repetindo várias vezes o óbvio. Então, eu acho que tem todos esses impactos sociais negativos. Claro que tem impactos sociais positivos. A gente pode utilizar inteligência artificial, por exemplo, para tentar prever
episódios de desastres climáticos, a gente pode tentar utilizar a inteligência artificial para ajudar a identificar possíveis locais que vão ser afetados por enchentes em cidades, por exemplo, no caso de chuvas torrenciais, que a gente também tem presenciado, né? O Brasil tem sido palco de diferentes desastres climáticos extremos, então seca extrema, muita chuva. Sou do Rio Grande do Sul, então é um estado que foi muito penalizado com as chuvas agora em abril, todo mundo viu. Então, quem sabe a gente usa efetivamente a inteligência artificial para esses impactos sociais, né, positivos, e não insiste naquelas que falham e falham sobre os mesmos corpos que já são prejudicados dentro da nossa sociedade. Então, acho que de forma resumida, seria isso o que eu consegui tentar responder aqui pelo question and answer, eu vou tentar ainda. Mas já mandei meus contatos no chat, fico à disposição de quem quiser me mandar depois por e-mail também, a gente segue conversando. Pessoal, Garance, Fernanda, se vocês quiserem fazer alguma fala final, acho que a gente ainda tem 2 minutinhos. Se não, a gente encerra por aqui. Lembrando que a gente ainda vai compartilhar as apresentações, as referências que a Garance e a Fernanda compartilharam com a gente. Quero agradecer mais uma vez, em nome do Interesse Rio, da Redes Cordiais, da Embaixada dos Estados Unidos. Muito obrigado e a gente se vê na semana que vem para as próximas aulas, hein, pessoal? Não se esqueçam, ficam atentos ao calendário. É isso. Tchau, tchau. Obrigada, então, gente. Obrigada novamente, Gabriela, todo o pessoal do ITS, Redes Cordiais e a Garance pela conversa prévia, pela aula. Foi um prazer dividir a aula contigo. E é isso, gente. Obrigada pela audiência também. Thank you so much, Natalia, Gabriela, and the whole team at ITS and Redes Cordiais. It was such a pleasure to be with you all today. Really appreciate all of your very targeted and strategic questions, and I'll be excited to see your work on these issues going forward. Please don't hesitate to reach out. And Fernanda, such a pleasure to meet you and to work with you on this. We need all of our voices in the AI discussion. So really look forward to seeing where this leads. And thanks again for the opportunity to speak with you today.